Anemia ferropriva em 5 minutos. Você nunca mais vai esquecer isso. Ferro é necessário para produzir heme. Heme forma hemoglobina. Hemoglobina transporta oxigênio. Então, se eu tenho um baixo ferro, eu tenho uma baixa hemoglobina. Eu tenho um baixo transporte de O2. E isso causa uma hipóxia tecidual. A evolução da anemia, o desenvolvimento da anemia, é dividido em 3 fases. Depleção de ferro, que o estoque, que é chamado de ferritina, cai, despenca. A pessoa ainda não tem anemia. A segunda etapa é a deficiência funcional, comprometimento, onde o ferro sérico, que é o ferro circulante, também baixa. A terceira fase já é a anemia instalada, onde as hemácias estão microcíticas e hipocrômicas. E cai o nível de hemoglobina. O que a gente percebe nas manifestações clínicas? Tem os sintomas e os sinais. Os sintomas gerais são causados pela hipóxia, que é a fadiga, fraqueza, dispneia, tontura. Sinais é o que a gente percebe, né? O que o médico nota. Palidez cutânea e mucosa, taquicardia e, raramente, sopros funcionais. Alguns sinais específicos da deficiência de ferro são coilonychia, que é unha em colher, glossite atrófica, que a língua fica dolorida e lisa, sabe? Sinal específico também é pica, que chama a vontade de comer coisas estranhas. Então, esses sinais específicos mostram que não é só anemia, é a deficiência de ferro mesmo. Já o diagnóstico laboratorial, o que a gente tem no hemograma? Por que a gente pede o hemograma? No hemograma, a gente nota baixa hemoglobina, o VCM baixo, que é a microcitose, o HCM baixo, que é a hipocromia, e o RDW alto. Isso tudo porque a falta de ferro deixa as hemácias menores e pálidas. O RDW aumenta porque as células vão ter tamanhos bem diferentes, sabe? O segundo exame é o da ferritina. A ferritina, ela reflete o estoque de ferro. Vai ser o primeiro exame a alterar por causa da depleção. Mas cuidado, a ferritina é uma proteína de fase aguda. Ela pode estar alta ou normal em inflamação. E o último é o PCR, porque a gente tem que diferenciar anemia de inflamação. E o tratamento? A primeira linha é o ferro oral. O que a gente encontra na UBS é o sulfato ferroso, porque ele é simples, barato e muito eficaz. Deixa eu falar umas coisas específicas. Tomar com vitamina C aumenta a absorção. Tem que evitar leite e cálcio porque diminui a absorção. Pode causar náusea, constipação e fezes escurecidas, que é normal. Mas o mais importante que tratar é descobrir a causa daquilo. Vem da alimentação? Vem do quê? Tem a perda crônica de sangue na menstruação, baixa ingestão na própria dieta, na alimentação, ou só uma absorção. E a anemia ferropriva na criança, o objetivo principal do tratamento não é só, vou dar um remédio e pronto. Então não vai ser só corrigir a hemoglobina baixa. Então a gente tem que repor o estoque de ferro, corrigir a anemia e tratar a causa. O tratamento de primeira linha também vai ser o ferro oral. A dose recomendada, quando é tratamento, é de 3 a 6 miligramas quilo/dia. A gente pode dividir quando fica muitas gotinhas, 1, 2 tomadas, para não ficar um gosto ruim demais na boca da criança, sabe? O tempo de tratamento são 3 meses para normalizar a hemoglobina. E isso vai repor o estoque de ferro, né? A ferritina. Partindo para profilaxia, que é prevenção, temos a divisão de crianças a termo e crianças prematuras ou com baixo peso. As crianças a termo é a partir dos 6 meses, que é dos 6 aos 9, aí para, e dos 12 aos 15. A dose recomendada de ferro elementar para crianças nascidas a termo por 3 meses seguidos é 10 a 12,5 miligramas por dia. Já os prematuros e os nenéns de baixo peso têm critérios minuciosos. Vamos lá. Prematuros nascidos com 1,5 quilos a 2,5 quilos, a dose recomendada é 2 miligramas quilo/dia, iniciando aos 30 dias de vida, durante o primeiro ano de vida. Já os recém-nascidos prematuros, que nasceram com 1 kg a 1,5 kg, a dose recomendada é 3 miligramas quilo/dia, também iniciando aos 30 dias no primeiro ano de vida. E os recém-nascidos prematuros nasceram com menos de 1 kg, a dose recomendada é 4 miligramas quilo/dia, durante o primeiro ano de vida e iniciando aos 30 dias de vida. Esses critérios são para os prematuros e os nenéns com baixo peso. No sulfato ferroso, a gente tem 1,25 miligramas de ferro elementar por gota. Repor o ferro numa criança de 3 anos com 16 quilos e hemoglobina 9, vamos calcular com sulfato ferroso. O sulfato ferroso tem 1,25 miligramas de ferro elementar por gota. A gente sabe que a dose recomendada para crianças com anemia já diagnosticado, não profilaxia, já diagnosticado, é de 3 a 6 miligramas. Então a gente vai escolher, eu vou escolher 6 miligramas para essa criança de 16 quilos. Aí o que você tem que separar? A dose que a criança necessita, que a dose recomendada você vai escolher de 3 a 6 miligramas do ferro elementar que a criança precisa por dia. Você vai ver quanto aquele ferro oral que a criança vai tomar, que nesse caso é o sulfato ferroso, oferece por gota, pra gente achar a quantidade de gotas que a criança vai ter que tomar por dia. Então, nesse caso que eu falei da criança de 3 anos com a hemoglobina 9 e com 16 quilos, a gente vai fazer o seguinte: por dia, quanto que essa criança vai ter que tomar de gota? Primeiro a gente multiplica
os 6 miligramas da dose recomendada que eu vou usar para essa criança, mas pode variar de 3 a 6. Multiplicamos esses 6 com o peso da criança. Esse cálculo, 16 quilos da criança, vezes 6, que é a dose recomendada de ferro elementar por dia, a gente multiplica, dá 96 nesse caso. A criança precisa de 96 miligramas de ferro elementar por dia, 76,8 gotas por dia, vamos arredondar para 77, é a quantidade de gota que a criança vai tomar de sulfato ferroso.